Olá, nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo do canal Uma Gota no Oceano e eu não falei até agora, mas meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estar falando sobre deixar o passado, sobre você seguir em frente naquilo que Deus tem para você avante e parar de olhar para trás. Mas antes nós vamos orar e se você puder eu peço que você feche os olhos e esteja em concordância. Pai, nós entramos em Tua presença hoje, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por grandes coisas que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que Tu venha neste lugar, Senhor, porque Tu és bem-vinda aqui, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, as Tuas palavras, e que nada que seja falado aqui venha vir de mentes humanas, mas tudo venha vir do Teu coração para o nosso coração, Pai. Que nós possamos fazer essa palavra prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Faz essa palavra crescer em nós, Pai. Saca-nos da tua aljava, Senhor, para que nós sejamos flechas que acertam o alvo. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a nossa pregação vai começar com o texto de Gênesis 19, versículos do 23 ao 26. Essa passagem aqui que eu vou ler fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Fala assim: Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só até aí, 23 a 26. O que acontece? Contextualizando, Sodoma e Gomorra eram duas cidades pecaminosas daquela época. E Ló, que era o sobrinho de Abraão, estava morando lá. Então Deus foi salvar Ló, enviou anjos. E os anjos falaram: não olhe para trás, siga em frente, vá para as montanhas, para eles terem uma continuação da vida deles, para eles não morrerem junto com Sodoma e Gomorra, porque eles eram parentes de um cara abençoado por Deus. Só que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Muitos, quando leem essa passagem, pensam: coitada, virou uma estátua de sal, poxa. Mas muitas vezes, estátua de sal é o que nós viramos quando nós não conseguimos seguir em frente com Deus. Porque aquela mulher, ela virou uma estátua de sal e ela foi deixada ali. Ninguém levou-a para casa, ninguém ajudou-a, porque não tinha mais para onde ela ia, porque ela era uma estátua, ponto final. Nós temos que seguir em frente e não olhar para trás e deixar o passado enterrado, sabe? Muitas vezes a nossa Sodoma, a nossa Gomorra é o que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, aquilo que nós fomos antes de participarmos do Evangelho, como participamos hoje, antes de aceitarmos Jesus. E Deus, Ele não nos condena, Ele não nos julga, e Ele não quer que você fique se condenando e se julgando por aquilo que você fez. Ele quer que você se perdoe, porque se você pedir perdão, ele já te perdoou, ele já te lavou com sangue, ele já esqueceu o que você fez. Então ele quer que você também se permita se perdoar, esquecer e seguir em frente para aquilo que Deus tem de novo para você. E a mulher de Ló, ela não quis seguir em frente. Ela olhou para trás porque ela tinha saudade daquele lugar, porque ela queria permanecer naquele lugar e a vida dela estava ali. Mas Deus, ele tem uma nova vida para nós. Na palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, a vida dele entra em nós e nós somos novas criaturas. Então se você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. A sua vida passada, tudo aquilo que você fez antes de conhecê-lo, já passou e você não precisa ficar remoendo aquilo, carregando aquilo, porque Jesus ele veio para te fazer livre do teu passado, que muitas vezes te envergonha. E aquela mulher, ela pode não ter conseguido se desapegar de Sodoma e Gomorra pelos anos que ela morou ali, pelo que as amizades que ela tinha ali, mas Deus hoje ele quer nos fazer desapegar da nossa Sodoma, da nossa Gomorra, para que nós possamos prosseguir. Ele quer que nós olhemos para frente, porque tem muitas pessoas que eu vejo hoje em dia, que eu conheço, olhando para trás. Ah, mas naquela época era assim, mas aquele jeito era assim. Mas Deus, ele não está tão interessado em ouvir você dizer como eram as coisas naquele tempo, porque hoje ele quer fazer coisas novas na sua vida. Em Apocalipse fala: hoje faço nova todas as coisas. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, coisas que você nunca imaginou, mas para isso acontecer, você tem que deixar com que ele queime e destrua a sua Sodoma e a sua Gomorra.
Essas duas cidades eram cidades pecaminosas, eram cidades que Deus estava abominando o que elas faziam. Então Deus falou que ia destruir com fogo que caía do céu. E durante essa destruição, a família de Ló estava correndo, indo embora, já estava distante. E os anjos falaram: não olhe para trás, não olhe a destruição de Sodoma e Gomorra, para você não ser destruído também. Então eu quero te dizer, Deus, ele quer deixar o seu passado para trás para ele poder construir um futuro maravilhoso na tua vida. Mas para isso você tem que deixar Sodoma, deixar Gomorra e prosseguir para as montanhas, porque os anjos falaram para ele: corra para as montanhas. Fala até o nome das montanhas, mas Ló fala: não posso ir para as montanhas agora, eu posso ir para uma cidade mais perto, porque as montanhas estão muito longe. Deus, ele quer que nós vamos imediatamente para as montanhas. Na Bíblia fala que o Monte Sião é a habitação do nosso Deus. Então, se nós temos que sair da Sodoma, sair da Gomorra, ir para a montanha, ir para o monte de Deus e encontrar com Ele, e estar na presença dEle, para que Ele possa nos limpar, nos purificar e nos fazer completamente largar o passado que se enraiza em nós. Porque muitas vezes nós saímos do pecado, mas parece que o pecado não saiu de nós. Que nem o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas parece que o Egito ainda estava dentro do povo de Israel. Porque quando eles estavam no deserto e eles tinham uma dificuldade, eles não pediam a Deus, eles murmuravam, dizendo: ah, mas no Egito era assim, mas no Egito eu tinha cebolas para comer, no Egito eu apanhava, mas eu tinha o que fazer, e aqui eu não tenho nada, aqui eu não tenho comida. Eles se lembravam, eles tinham passado dentro deles e eles não conseguiam deixar com que Deus tirasse esse passado para que Deus conseguisse dar a Canaã para eles, sabe? Eles perderam a Canaã porque eles não acreditaram no poder de Deus para livrá-los daquilo, e Deus deu 40 anos para eles no deserto, algo que seria em uma semana. Mas talvez o ponto crucial deles não terem conseguido entrar em Canaã fosse que eles não conseguiam deixar o passado, não conseguiam deixar aquela mente de escravos. Porque quando uma pessoa é criada como escravo, ela acha que ela não é capaz de fazer nada, ela acha que ela não é capaz de se manter, de ser forte, de ser valente. E talvez essa mentalidade do Egito, que o Egito colocou na mente dos israelitas, tenham impedido os israelitas de crer que Deus poderia dar a terra para eles através das mãos deles, através das guerras que eles fariam. Então, talvez, muitas vezes a gente não conquista aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem prometido, porque nós não conseguimos simplesmente deixar o passado, deixar os nossos velhos pensamentos, deixar a nossa velha conduta para seguir a nova conduta, para seguir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje, Deus quer que você largue aquilo que é do passado, aquilo que é antigo, para prosseguir com Ele, para ir para frente, para continuar andando a caminhada da fé. Sabe, muitas vezes você não tem só que deixar pecados antigos ou sentimentos antigos, mas muitas vezes tem objetos antigos que Deus não quer que você tenha na sua casa, tem coisas materiais e espirituais que nós temos que jogar fora, que lançar fora para conseguir prosseguindo com Cristo. Sabe, Deus falou para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Mas para Abraão ir para essa nova terra que Deus tinha para ele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se despedir da parentela e prosseguir com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía e que tudo que dava para levar também. Que não dá para levar tanta coisa assim naquela época. Então, Abraão teve que prosseguir para uma terra que ele não sabia onde era. Ele só sabia que ele tinha que sair do lugar de conforto, do lugar onde ele estava, e que ele tinha que ir sozinho com a família dele. Na verdade, ele nem tinha que levar Ló, mas tudo bem, ele levou. E ele prosseguiu. Durante o caminho, Abraão parou em vários lugares. Mas nós não sabemos se com a quantidade de coisas que Abraão tinha, foi a quantidade de coisas que ele chegou. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele prosperou e que ele era muito rico. Mas com certeza, quando Deus falava para Abraão: segue por esse caminho agora, e ele tinha acampado em algum lugar, de repente ele estava 2, 3 dias em algum lugar, e de repente Deus vira para ele e fala: vai por ali. Nessa correria de obedecer a voz de Deus, Abraão pode ter esquecido algumas coisas para trás. Durante a caminhada de Abraão, ele pode ter deixado coisas para trás. Ele pode ter deixado uma barraca, ele pode ter deixado coisas para que se tornasse mais leve a caminhada com Deus. Durante a nossa caminhada com Deus, nós vamos deixando pecados, deixando coisas, deixando amizades, para que nós possamos prosseguir mais leve, mais calmo com a caminhada com Deus, para que saia tudo peso extra.
Esse passado que nós muitas vezes não largamos é um peso extra que nos impede de caminhar com Deus, que nos faz ter um caminhar pesado, uns passos pesados, por falta de deixar o passado. Porque o passado muitas vezes pesa dentro de nós, pesa nas nossas costas e nós não compreendemos o que é. E eu vou te dizer o que é. É aquilo que você não deixou. Tome um passo com Deus hoje de abandonar aquilo que você fazia, de abandonar aonde você ia, os lugares que você ia, as coisas que você fazia, as coisas que você tinha, que você sabe que não agradam a Deus e que fazem parte do seu passado, mas que você ainda não conseguiu deixar. Na palavra de Deus fala que nós temos o Espírito Santo e que ele é nosso ajudador, nosso consolador, nosso amigo, e ele vai te ajudar não só a saber o que é que você tem que deixar do passado, mas a também prosseguir. Ele vai te mostrar que você não depende daquilo, mas que você depende somente dele. O Espírito Santo, ele é a única pessoa que pode te ajudar a largar o passado e a prosseguir porque Deus tem logo à frente. O Espírito Santo é a única pessoa que pode te ajudar. Então, se você tem uma dificuldade de largar o passado, de largar coisas antigas, peça ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Ele não vai somente te revelar o que você tem que deixar, mas ele vai te dar o suporte para você deixar aquilo. Ele vai te ensinar como prosseguir, ele vai te ensinar como andar em direção a Canaã, ele vai te ensinar como andar em direção a um monte de Deus, ele vai te ensinar como andar para frente e deixar o passado para trás. Sabe? Peço que você abra sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, 37 ao 39. E diz assim: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo pode dizer que o vinho velho era melhor. Isso aqui foi uma resposta de Jesus para uma pergunta sobre jejum. E me chamou muita atenção que ele falou que vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E vinho velho em odres velhos. Porque se você fizer ao contrário, o odre se rompe e perde-se o vinho. Deus só pode colocar algo novo dentro de você se você estiver renovado e se você tiver deixado ele tirar toda a coisa velha que é dentro de você. Não dá para Deus colocar algo novo dentro de você se você ainda tem, se a sua vida ainda tá cheia de coisas velhas, de coisas que você não consegue deixar e que você não pede ajuda pro Espírito Santo. Deus, ele quer colocar um vinho novo, algo diferente dentro de você. Mas para isso, você tem que deixar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que você sabe que não vai para frente, que Deus já mandou até você largar. Obedeça a voz de Deus nesse dia. Não sei onde você está me vendo, não sei se você está me vendo de manhã, tarde ou noite, mas obedeça a voz de Deus para deixar aquilo que você tem que deixar, para prosseguir com Ele. Porque se Ele está te falando para deixar algo agora, é porque Ele tem algo muito melhor no futuro para você. Ele nunca vai falar para você de deixar algo, sendo que no futuro Ele vai te dar algo ruim. Não, Ele é Pai. Acima de ser Deus, Ele é Pai. Na palavra de Deus fala assim: se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou o Pai, que sou Deus. Então se Deus está mandando você deixar alguma coisa, deixe. Vai doer? Vai. Vai fazer falta? Vai. Mas ele vai te ajudar a viver sem isso. Ele vai te ajudar a compreender o porquê que ele quer que você deixe isso. E no futuro ele vai te dar algo melhor. Porque muitas vezes quando nós não deixamos algo, aquilo é como um véu sobre os nossos olhos. Muitas vezes quando nós